Bom dia, estamos na quinta lição sobre o livro de Jó. Nós vamos estudar hoje capítulo 1, começando no verso 8, e vamos até capítulo 2, verso 10. O título da mensagem, o tema, é Esperança quando parece que não tem. E essa foi a situação de Jó. Ele não sabia o que nós sabemos. Ele não sabia que era uma provação que Deus permitiu, que Deus não estava castigando o Jó por algum erro na vida. Ele simplesmente estava mandando uma provação para Jó. Em parte, é uma provação, ou seja, uma prova para Satanás e os anjos que caíram junto com ele, que o homem pode servir o Senhor, porque ele ama o Senhor. Pensando mais sobre a vida de Jó, a maioria das vezes enfrentamos problemas pensando que só a gente que tem problemas e Deus não importa conosco. Talvez tenhamos problemas conjugais com os nossos filhos ou com colegas, com a ideia que estamos sozinhos no assunto e não tem ninguém para ajudar a gente. Muito pelo contrário. A verdade é que, para os que têm Jesus Cristo como o seu único Salvador, Deus se importa com você. E os seus propósitos, ou seja, os propósitos de Deus, ainda existem para o seu melhoramento. Deus quer o melhor para nós. Em Romanos 8, 28 fala, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em Tiago 1, versos 2 a 4, Tiago fala assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando caíreis por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aquela palavra perfeito, ou perfeita, significa maduro, não significa sem defeito. A perfeição absoluta, não. Mas madurou, cresceu na fé. Em em 1 Coríntios 10, e o 13º versículo fala, não veio sobre vós tentação, senão humana. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. E, finalmente, Mateus 28, verso 20, última parte, o Senhor Jesus Cristo falou, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pensa bem, o Jó sofreu muito. Ele teve os seus problemas. Ele perdeu até o respeito da sua própria esposa. Mas ele não parou de confiar no Senhor da Bíblia. Também, você como eu, devemos confiar no Senhor da Bíblia. Mas como é que a pessoa confia no Senhor da Bíblia, mesmo com tantos problemas? A vida de Jó nos mostra como. Então, vamos ver como Jó confiou e confiaremos também seguindo o seu exemplo. Primeiro, nós temos o testemunho de Deus sobre a pessoa de Jó. Em capítulo 1, verso 8, o Senhor Deus mesmo perguntou a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Nota bem que Jó já era o servo do Senhor. Muitas vezes deveríamos nos perguntar, sou um servo do Senhor? Mas
Para saber disso, o que é um servo? Nós pensamos um servo humilde, que não tem direito em nada e tudo, e realmente, ante Deus, eu não tenho direito em nada. Tem pessoas que falam comigo, pastor Bill, eu só quero o que eu mereço. Eu não. O que eu mereço é o pior lugar no inferno. Eu quero o que Deus me oferece. É a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o que é um servo? Segundo Aurélio, ele diz assim, um servo é aquele que não tem direitos ou não dispõe da sua pessoa e bens. É um servidor, servente, serviçal, um escravo. É um servo. Já pensou? O Senhor Jesus Cristo mesmo, ele mostrou como devemos servir. O Senhor amava os seus discípulos. E nós podemos saber em João, capítulo 13, o 13º capítulo de João, nos versos 1 a 3, como o Senhor amava seus discípulos. Diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era já chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Então, verso 1 a 3 mostra a situação. O Senhor amava seus discípulos. Ele até estava sabendo que um deles ia traí-lo. Que tristeza, não é? Mas mesmo assim, ele amou. Então, versos 4 e 5 mostra que o Senhor preparou-se para servir os discípulos, incluindo o Judas Iscariotes. Diz assim a palavra de Deus. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Bom, nota bem, ele levantou-se da ceia, todo mundo sentadinho. Já pensou? Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E quando ele levantou, todo mundo, eu acho, deveria levantar também em respeito a ele. Mas ele levantou-se da ceia, ele tirou as suas vestes, ou seja, a sua capa, cingiu-se com uma toalha, colocou água numa bacia. Ele se preparou para servir os seus discípulos. E no verso 5, notamos que o Senhor serviu os seus discípulos, lavando os seus pés. Temos que entender uma coisa. Naquela época, as ruas eram de terra, a maioria delas, e as pessoas iam talvez lavar alguma coisa com água e jogava água na rua de terra para apagar a poeira. Tinha sujeira, tinha tanta coisa lá, e o povo andava de sandália, ou de chinelo, vamos dizer. Então, chegando em casa, os seus pés estavam imundos de sujeira da rua. Então, geralmente foi dado para o servo mais baixo da casa para lavar os pés daqueles que entraram na casa. Era um serviço horrível. Talvez andava... Não, eu não vou dizer nada sobre o que estava na rua. Nós já sabemos muitas vezes o que está nas nossas ruas. Então, pensa bem. Então, o servo mais baixo lavou os pés da pessoa que entrava na sua casa. Bem, nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo,
o mais alto dos mais altos, Deus verdadeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se baixou para lavar os pés dos seus discípulos, incluindo quem ia o trair. Importantíssimo. E ele fala nos versos 12 a 15, o Senhor ensinou que os seus discípulos devem servir uns aos outros na mesma maneira. Tem certas igrejas que têm até cultos em que eles lavam os pés, mas quem chega, já chega com pé cheiroso, limpinho e tal. Mas não foi o caso dos pés que o Senhor Jesus lavou. Mas lemos a palavra de Deus em versos 12 a 15. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez na mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dize bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, ele cuidadosamente lavou e enxugou, humildemente lavou os pés de todos, mesmo o traidor, o Judas Iscariotes. Esse é o nosso exemplo em como servir. Eu lembro que tinha uma pessoa que não queria fazer um certo serviço. Eu falei com essa pessoa: olha, você tem que aprender a servir uns aos outros. E ela não gostou. Mas a verdade é essa. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E mesmo foi atacado por Satanás. Então, fala, pastor Bill, mas como é que passou de servir para mostrar Jó nessa situação? Lembra que perguntou a Satanás, observasse tu a meu servo Jó, que Jó era um servo do Senhor, e nosso modelo de servir é o Senhor Jesus Cristo. Agora, estamos voltando para Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. O ataque de Satanás, de capítulo 1, versos 9 a 12, mostra uma realidade. O Satanás atacou primeiramente a Deus. Ele falou: Jó serve o Senhor à toa? A verdade é que Jó serviu o Senhor. Mateus fala o seguinte, em capítulo 6, versos 28 a 33, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto a vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentados. O Senhor protege. No verso 10, porventura tu não cercasse, o diabo falando, porventura tu não cercasse de Seba, a ele e a sua casa e tudo quanto tem, obra das suas mãos, abençoasse o seu gado se tem aumentado na terra? Nós temos que entender que o Senhor é que nos abençoe. E mais tarde eu não sei se é nessa lição ou nas próximas, mas eu vou mostrar que o Senhor Deus, Ele cuida da gente. Ele dá o que a gente precisa e muito além. Ele é bom demais. Mas dentro dos problemas que nós recebemos, às vezes, as provações, nós duvidamos que o Senhor está cuidando da gente. Mas nunca podemos esquecer que Ele cuida. E Satanás sabia disto. Deus deu Satanás o poder dentro dos limites estabelecidos por Deus mesmo. Quanto ele tem? Deus falou, olha, Satanás, pode tirar o que Jó tem, mas mais nada do que isso. Verso 12 de capítulo 1, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Não, e depois Satanás volta novamente. Ele tirou tudo. Tirou os seus bens, o seu gado, suas casas, seus celeiros, até seus filhos. Já pensou perdendo seus filhos? Eu imagino, no final, nós sabemos que Deus deu filhos de novo para Jó. Mas ele perdeu seus primeiros filhos, que não deve ser fácil. Mas, capítulo 2 de Jó, versos 1 a 6, fala o seguinte, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. Mostrando Satanás, tentando de mostrar o seu poder e tudo, orgulhosamente. De novo, o Senhor perguntou ao Satanás, e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Nota bem, ainda Satanás é uma pessoa, Jó é uma pessoa justa, consumir sem causa, mostrando Deus, fala, olha, eu não estou punindo, não estou castigando Satanás. Jó, desculpa, a troca, eu não sei o que está acontecendo, mas ele falou, eu não tenho razão de punir e castigar Jó, mas porque você me desviasse, ou seja, falou de Jó, então eu deixei ele na tua mão. Mas o Satanás falou o seguinte, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, então o Senhor falou, porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então Satanás desafiando o Senhor Deus. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. De novo, Deus colocou limite. Fala, você pode fazer o que quiser, mas não pode matar Jó. Ainda nos limites estabelecidos por Jó.
Pensa bem, 1 Coríntios 10, o 13º versículo fala, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Deus protege e coloca limites até na sua vida, na minha vida, durante esses tempos de provações. E a resolução de Jó? Olha em capítulo 1, agora versos 20 a 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, verso 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse é o homem de Deus. Eu sei que em mim seria difícil na sua vida também. E eu sei que não era fácil para Jó. Em Jó, capítulo 2, versos 9 e 10, Jó até perde o respeito da sua própria esposa. Verso 9 fala, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele, Jó, lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. É uma coisa importantíssima. Nós temos de lembrar de louvar e adorar Deus quando Ele está dando os bens para nós. Mas também na dificuldade temos de louvar e glorificar Deus, mesmo com as dificuldades na vida. Todos os bens, temos de lembrar, vêm de Deus. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo vem do Senhor. Jó falou no que ele entrou no mundo. O Senhor deu tudo que ele tinha. O Senhor tomou tudo que ele tinha. E ele falou, bendito, ou seja, abençoado, adorado, seja o nome do Senhor. A pergunta hoje, você responderia com a mesma atitude? Ah, pastor Bill, essa me aperta sem abraçar. Eu sei que eu também. Jó adorou o Senhor no verso 20. Mas temos de lembrar, ou temos de aprender o que é o verdadeiro adoração. A Bíblia mostra claramente o que é adorar o Senhor. Nós temos um mandamento escrito em Deuteronômio e citado pelo Senhor Jesus Cristo, que mostra o que é adoração. E mostra que a adoração é ligada diretamente ao serviço prestado a Deus. Vamos ver algumas coisas. Em Mateus 4 e Deuteronômio, capítulo 7, fala o seguinte, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Quem falou isso? Mas Deus falou em Deuteronômio 6, através de Moisés. Mas, em capítulo 4 de Mateus, é o próprio Senhor Jesus Cristo falando para quem? Para Satanás, que estava tentando o Senhor.
E o Senhor falou claramente que temos de adorar somente o Senhor. E temos de adorar servindo a Ele fielmente. Quem é um bom exemplo disto? Abraão. Abraão, pensa bem. Abraão esperou até ele tinha 100 anos de idade para receber seu filho prometido por Deus. E aconteceu no capítulo 22 que Deus fez um pedido a Abraão e Abraão obedeceu. Qual foi o pedido? Vamos ler um pouco. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Lembra o que? Aprovação. O Jó está sendo provado por Deus e Deus provou Abraão, um contemporâneo de Jó. Tudo bem. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferecer-o ali em holocausto. Nós já aprendemos que o holocausto é o quê? Um sacrifício queimado totalmente sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo os 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Nota bem, Abraão tinha tanta confiança em Deus, Deus falou para sacrificar seu filho, queimando em holocausto. E Abraão falou o que aqui? Fica aqui, eu e o meu filho, vamos ali, e depois vamos voltar para continuar nossa viagem. Abraão sabia que Deus não ia deixá-lo sem herdeiro. Ele sabia que Isaque ia voltar junto com ele. Mas continuando a leitura, e tomou Abraão a lenha do holocausto e põe lá sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele lhe disse, eis-me aqui, meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Nós temos de encarar o fato que esse é um acontecimento que ia ser repetido. Não repetido na vida de Abraão, nem na vida de Isaque, mas o Senhor Jesus Cristo também ia carregar madeira nas suas costas, mas dessa vez na cruz, para se sacrificar, morrendo por nossos pecados. Então, Isaque pergunta ao seu pai, cadê o seu sacrifício? E o pai falou que Deus proverá. E quando estava no ponto de matar seu próprio filho, o verso 11 fala, mas o anjo do Senhor lhe brandou, disse dos seus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui.
Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negasse o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu no holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Interessante. O Senhor providenciou o Senhor Jesus Cristo para pagar os seus pecados, os meus pecados, como ele providenciou o carneiro para ser o substituto de Isaac. É maravilhoso o que o Senhor fez para nós. Até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Abraão recebeu a ordem do Senhor, nos versos 1 e 2. Abraão obedeceu a ordem do Senhor, versos 3 e 4. Nota, não temos nem informações sobre ele falando com a esposa o que ia fazer. Nem falou com Isaac o que ia fazer. Nem falou com os servos o que ia fazer. Mas ele fez tudo segundo a ordem de Deus. Ele explicou a ordem do Senhor. Versos 5 a 8. Eu e o moço iremos até ali e havendo adorado, tornaremos a vós. Adoração é serviço, obediência à palavra de Deus. Deus proverá para si. Ele falou para Isaac, e eis um carneiro detrás dele, no verso 13. O procedimento exigido por Deus é que que adoramos através de dois tipos de sacrifício. O primeiro, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, nós devemos adorar Deus dando-lhe a sua própria vida. Romanos 12, 1 e 2 fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De novo, em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 5, nos ensina que deve adorar Deus, dando-lhe a sua vida e seus bens. Tudo que eu tenho, Deus me deu. Tudo que eu tenho, Deus deve controlar. Em versos 1 a 5 de 2 Coríntios, fala o seguinte, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dado às igrejas de Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitassem a graça e a comunicação desse serviço que fazia para dar com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram, primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Deus abençoou este povo, um povo pobre, que deu a si mesmo e deu dos seus bens para ajudar outro povo que estava necessitado.
Muitas pessoas acham ruim quando um pastor, um pregador fala do dízimo e de contribuir para a obra de Deus. Mas Deus abençoe a gente quando a gente fica generosa com Deus. Nós poderíamos citar Malaquias, mas hoje o tempo não dá. Mas vamos parar o estudo por aqui, notando que Deus quer que nós o adoramos com nossas vidas e com os nossos bens. A falta de adorar Deus resultará na sua rejeição e condenação da gente. A fidelidade em adorar Deus, servindo-o, dando a sua vida, dando os seus bens, resultará nas eternas bênçãos de Deus. Segundo Malaquias, capítulo 3, verso 10. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor possa ajudar a gente, servir o Senhor, dando a nossa vida, o nosso serviço, os nossos bens ao Senhor. E vamos esperar no Senhor, mesmo durante as provações, as bênçãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, já agradecidos. Amém? Então, é isso aí. Até o próximo estudo e Deus te abençoe.